Olá, eu sou Maíra e a gente vai falar agora sobre Marx. Por muito tempo, assim, o mais famoso entre os sociólogos, né, se a gente pensar entre Weber, Durkheim e Marx. Por quê? Porque ele não só vai tentar explicar a sociedade, não só vai fundamentar algumas teorias sociológicas, como também ele ficou muito conhecido por ter o chamada praxis, que seria não só o estudo, mas também uma ação de provocar uma mudança na sociedade, de mostrar alguns caminhos possíveis. Bom, vamos lá, vamos com calma. O modo de análise dele é o materialismo histórico. Como assim? O materialismo histórico ele vai centrar todo o seu estudo, toda a sua forma de observar a sociedade através das formas de produção, através da produção material, acúmulo de dinheiro, acúmulo de riqueza. Então ele vai pegar a análise das condições econômicas, vai vendo nas diferentes épocas como que foi a acumulação de capital, e ele diz que assim, a propriedade privada seria a fonte de todos os males da nossa sociedade, né? Então ele vai analisar em diversos momentos como que se deu essa relação entre as forças produtivas, que seriam aquelas forças que produziriam dinheiro, fruto de trabalho, e o restante da sociedade. E aí tem uma frase muito famosa dele que é: a luta, a história da nossa sociedade é a história da luta de classes. Porque ele vai mostrar em diversos estágios, em diversos contextos históricos, como que as pessoas acumulavam riquezas, como que as pessoas acumulavam o dinheiro, né? Mesmo que não fosse, se a gente pensar economicamente como classe social dentro do capitalismo. E vai dizer que sempre houve uma relação entre os explorados e os exploradores. Alguém que ganhava em cima de outro que estava abaixo nessa hierarquia. Por exemplo, se você pegar a sociedade europeia ocidental, ele vai falar do modo de produção escravista, do modo de produção feudal, até chegar ao modo de produção capitalista, que é onde ele vai centrar as suas análises históricas. Então, assim, vai dizer, o trabalho humano sempre foi feito para satisfazer nossas necessidades, nem que fosse inicialmente quando você ia explorar os recursos da natureza. Então, assim, você estava com fome, o seu trabalho seria você conseguir caçar e comer o animal, ou você plantar alguma coisa e viver da sua agricultura. Só que com o tempo foi se produzindo mais do que o necessário para o consumo imediato. Então você foi começando a produzir excedente. E esse excedente ficava na mão de alguém. Então todo esse início da propriedade privada que vai fundamentar para o Marx como que a sociedade vai se estabelecendo. O foco dele vai ser principalmente a sociedade capitalista, que é fruto da divisão do trabalho, fruto da Revolução Industrial. Essa forma dele analisar materialismo histórico, ele vai explicar o desenvolvimento, a organização da sociedade da seguinte forma. Você teria uma infraestrutura, que é aquilo que é básico, o fator predominante, que eu botei aqui como forças produtivas, né? Seria o dinheiro, vamos pensar assim, o fator econômico. Para ele, seria essa a base da sociedade. Em cima, que é a superestrutura, vai fazer o quê? Vão vir todas as outras esferas. Esferas políticas, culturais, sociais, religiosas. Entenda que as duas têm uma relação direta. Mas para o Marx, como ele está fazendo análise através da economia, através desse chamado materialismo histórico, a parte preponderante, ou seja, a base, sempre vão ser as forças produtivas. Sempre vai ser a forma como você vai produzir riqueza. Entende? Eu botei aqui em forma de triângulo, pensa o seguinte, tem aqui a base e tem a parte de cima. Se muda isso daqui, ó, vum, caiu. Essa parte de cima vai ficar igual? Não tem como, vai se modificar. Então a economia, a força produtiva seria aquilo que moldaria toda a parte cultural, econômica, política. Então sempre estaria subordinada. Por exemplo, as instituições políticas estariam subordinadas a como a forma de produção daquela sociedade. Então, assim, sempre teria essa relação direta, lembrando que o que está predominando é a forma de produção, é a economia.
Nas sociedades industriais, fruto da divisão do trabalho, fruto, né, de toda uma relação entre mão de obra, entre divisão mesmo especializada do trabalho, vai originar o capitalismo e as classes sociais. Então, quando ele estava lá falando, por exemplo, das sociedades estamentais, ele vai falar do modo de produção feudal, ele vai falar dos estamentos. Quando ele está falando aqui do capitalismo, ele vai basear a sua análise nas classes sociais. E aí ele diz o seguinte: o capitalismo se firma enquanto sistema através do antagonismo de duas classes, que é burguesia e proletariado. A burguesia são os donos de meio de produção, são aqueles que vão fazer com que possa se produzir. Pensa numa forma assim, vamos pensar direto, vamos pegar exemplo. Eu quero abrir um colégio. Para eu abrir um colégio eu preciso de quê? Eu preciso da estrutura, né? Vamos lá, um espaço, pelo menos uma sala que seja. Eu preciso de quadro, eu preciso de giz ou de caneta, eu preciso de mesas, eu preciso de professores. Se eu tenho tudo isso, se eu tenho dinheiro, se eu tenho capital para isso, eu sou o dono do meio de produção. Eu seria o quê? O burguês, classe a burguesia. Agora, no meu caso, por exemplo, eu não tenho dinheiro para isso. Eu não sou dono da meio de produção, mas eu preciso de condições de sobrevivência. Eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. E como que eu vou ganhar o dinheiro? Eu vou vender a única coisa que eu tenho, que é a minha força de trabalho. Então, a minha força de trabalho, que pode ser força mesmo física ou pode ser fruto do trabalho intelectual. Essa força é vendida como mercadoria e é uma relação, então, que vai ganhar dinheiro. Entenda que uma classe depende da outra, ok? A burguesia depende do proletariado porque a riqueza é produzida através do trabalho do proletariado. Porém, o proletariado precisa de condições de sobrevivência. E quem vai garantir essa condição de sobrevivência? A burguesia. Então, assim, é uma relação antagônica, porém complementar, porque um está precisando do outro. E no final, os dois estão querendo o quê? Dinheiro, no sentido de acumular, de ter formas de sobrevivência. E aí, vamos lá. Como que a burguesia ganha dinheiro em cima do proletariado? Marx vai analisar e vai dizer o seguinte: o que vai fazer principalmente o lucro, o acúmulo de capital, é a chamada mais-valia, que é o trabalho excedente. Eu vou tentar explicar de uma forma simples, olha. Vamos dizer que um trabalhador trabalha 6 horas por dia, tá? Então vamos lá, ó. Uma jornada de 6 horas. Por dia, ele vai ganhar R$100. Gente, ela vai fazer uma conta, meu Deus. Ele vai ganhar R$100 no dia. Então, o que ele faz? Ele fabrica sapatos, ok? Cada sapato que ele vende custa R$10. E a cada hora de trabalho, ele fabrica 10 sapatos. Então, vamos lá, uma conta bem simples. Eu usei números fáceis, capazes da gente, inclusive eu, fazer essa conta rapidinho. Se por hora eu fabrico 10 sapatos, cada sapato custa R$10, 10 vezes 10, 100. Então, na minha primeira hora de trabalho, eu já garanti o quê? O meu dinheiro, o meu salário do dia. E aí diz o Marx, todo esse trabalho excedente, ou seja, as outras 5 horas da minha jornada, que se você pegar mais 5 horas fabricando 10 sapatos por hora a R$10, esses R$500, olha só, é fruto do trabalho excedente. Isso que é a superexploração. Esses R$500 aqui, ó, seria a mais-valia. É assim que fundamenta a exploração do trabalhador. A desigualdade vai ficar cada vez maior dentro das classes sociais no capitalismo. Por isso, é aquilo, o motivo todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. Por quê? O burguês vai ganhar cada vez mais dinheiro, porque, por exemplo, aqui estava fabricando R$10, estava conseguindo 10 sapatos por hora. Só que ele foi e teve o lucro. E aí ele vai investir, por exemplo, em máquinas mais potentes, com uma tecnologia mais avançada. E aí o trabalhador, ao invés de fazer 10 por hora, começa a fazer 15.
e o salário não muda significativamente. Então o lucro vai cada vez aumentar mais. Então é essa mais-valia, esse trabalho excedente produzido a partir da exploração do burguês em cima do proletariado que vai fundamentar toda a desigualdade existente dentro das classes sociais, dentro do capitalismo. E aí diz o seguinte, quando você tem a divisão do trabalho, o trabalhador perde a noção do todo. Porque antes ele controlava todas as etapas. Então, se você tem sempre o exemplo do Adam Smith quando ele fala dos alfinetes. Então, a mesma pessoa ia pegar o alfinete, ia entortar o arame, ia fazer a cabeça do alfinete. Ele sabia como que era feito tudo aquilo. Ele tinha domínio de todas as etapas. Com o capitalismo, com a Revolução Industrial, o desenvolvimento cada vez maior, divisão do trabalho, o trabalhador perde a noção do todo. Ele tá ali sempre o quê? Arame, um faz, o outro põe a cabeça. O exemplo clássico disso é o filme do Tempos Modernos, do Chaplin, né, quando ele trabalha apertando parafuso. Então ele fica o dia inteiro assim, ó, pá, pá, só aperta parafuso. Quando ele vai na rua e vê o botão, por exemplo, da blusa de uma moça, o que ele quer fazer no botão? Pá, apertar. Então ele tá o dia inteiro apertando parafuso ou apertando o botão, ele não tem, por exemplo, noção de quantas coisas foram fabricadas no trabalho dele. Ele perde a noção da importância dele dentro daquele sistema. Ele não tá vendo mais o todo, ele tá vendo sua parte. Então, assim, a exploração fica menos visível. E isso, olha, dificulta a consciência de classe. A consciência de classe seria o quê? O proletariado, aquele que é explorado, saber da sua condição de exploração. Perceber que todo o lucro do burguês é fruto do trabalho dele, fruto do dinheiro, do trabalho excedente, que ele não ganha nada, que ele foi apenas explorado, fruto da mais-valia. E aí a alienação é exatamente isso que eu falei para vocês. Quando você divide as etapas do processo produtivo, você fica alienado, ou seja, fica alheio a quanto que foi produzido no todo. Você está vendo só a parte. E diz o Marx o seguinte: o dia que você for capaz de ver essa condição de explorado, ou seja, formar uma consciência de classe, teria que ter a união da classe trabalhadora, a união dos proletários. E ele diz o seguinte: você, por exemplo, aqui no Brasil, teria que ter assim, a consciência de que a sua condição de explorado não é só aqui no Brasil, que alguém que vai estar na Argentina, alguém que vai estar no Uruguai, alguém que vai estar na Espanha, na condição o quê? De proletário, daquele que tem o trabalho como mercadoria, a sua força de trabalho como mercadoria, eles são tão explorados quanto eu. Então teria que haver essa união. Tanto que tem a outra frase super famosa dele que é: proletários de todo mundo, univos. Porque ele acha o seguinte: a revolução, né, eu já fui aqui para a fase final, é quando você você já criou essa consciência de classe, teve uma união entre o proletariado, uma união da classe trabalhadora, e aí foi um embate muito grande com quem? Com a burguesia, com aquele que está explorando. E aí seriam através de fases, né? Primeiro você ia ter essa união, essa luta de classes que chegaria a um ponto máximo de revolução. Você primeiro teria uma fase intermediária, né, que seria uma fase onde o proletariado ia dominar os meios de produção, ia transformar em coletivo, porque ele acredita que, assim, até as instâncias políticas, elas, assim, ó, se elas estão aqui sempre a serviço da economia, ela está reproduzindo e ela está fixando aquela exploração feita pela burguesia, feita pela classe exploradora. Então você teria essa fase de transição, que seria, né, o socialismo, até não precisar mais haver esse controle nem pelos proletários das forças de produção, ou seja, você teria já a coletivização mesmo. E aí seria a fase mais desenvolvida, que é o comunismo. Então, olha só, algumas críticas, né, mostram às vezes algumas limitações. Por exemplo, ele via muito que o que faria a revolução seria que essas classes iam ficar cada vez mais separadas, né? Já são antagônicas, mas ia ter uma divisão cada vez maior, que chegaria a um ponto quase que inevitável de revolta. Só que assim, ele não previu, por exemplo, o surgimento da classe média. Que a classe média, ela tá meio que acomodando coisas de um lado com o outro. Então essa divisão, essa ruptura não fica tão radical. Outra coisa,
A burguesia, de certa forma, foi se adaptando a algumas coisas, tipo direitos trabalhistas, questões negociáveis com o proletariado, né, com o trabalhador, que foi acomodando as classes, né? Então, assim, algumas críticas a esse sistema, falando que não previa algumas coisas, estado de bem-estar, esse surgimento da classe, da classe média. E outra coisa, quando ele fala em proletários de todo mundo univos, o que foi vendo ao longo dos anos é o sentimento de nacionalismos muito fortes. Então, assim, para você unir todas as classes do mundo inteiro, ficaria um pouco difícil. Embora até hoje as pessoas falam assim, mas o comunismo não deu certo, o socialismo não deu certo, a forma mesmo como pensada por Marx, essa transição, essa forma mesmo, não teve a forma acabada. Então, assim, você entender a teoria do Marx, entender o que ele está dizendo, é muito importante no sentido de pensar na exploração, no sentido de você pegar duas classes antagônicas e pensar como que é produzida a riqueza, né? Essa exploração através da mais-valia. O Marx ainda fala sobre vários outros pontos, mas para a gente entender o pensamento principal dele, é isso aqui. Luta de classes é a luta da história, burguesia e proletariado são classes antagônicas, precisaria ter uma consciência de classe da exploração feita através da mais-valia, e quando você atingisse essa consciência de classe, seria feita a revolução. Tchau!